Nessa lista aqui, na lista 5, ele, ele pede aqui, falando sobre o teorema de Tales ainda, né? Ele pede para determinar o valor de x e y, né? Sabendo que R, S, T e U são retas paralelas. Então, ele deu aqui que essas retas aqui, ó, essa e essa são retas paralelas. Aí ele quer que encontre o valor de x, y e z, né? Bom, então o que que acontece? A gente percebe aqui, ó, que aqui ele já me deu a soma desses três valores, ó, desse pedacinho, mais esse pedaço de verde, mais esse pedaço que está de rosa aqui, deu 80. Quando ele me dá essa soma aqui, o que que eu faço? Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu vou somar esses três pedaços, só que do lado de cá. Então, eu vou fazer 20 mais 30, que dá 50, mais 50 dá 100. Então, quer dizer que esse tamanho todinho aqui, ó, nessa rua aqui, né? Parece ser uma rua isso aqui, é 100 metros. Aí, como é que eu faço agora? Agora é tranquilo. Eu pego o x, divido por esse tamanho total aqui, que é 80, e isso aqui vai ser igual a 20 dividido pelo tamanho total aqui, ó, que é 100. Agora aqui é só resolver. Pode multiplicar cruzado já, ou você pode dar uma simplificada aqui. Eu prefiro simplificar, eu acho mais fácil. Ó, eu posso cortar esse zero com esse zero, e eu posso cortar esse zero com esse zero. Então aí o que que me sobrou aqui? Ó? Me sobrou x vezes 1, que dá x, igual a 8 vezes 2, que vai dar 16. Então quer dizer que o x vale 16 metros. Então eu encontrei o x. Para encontrar o y, faço o mesmo modelo. Eu pego esse pedaço de verde aqui, ó, que é o y, divido por esse tamanho total aqui, ó, que é 80. Aí agora eu volto lá no pedaço verde de novo, só que do lado direito da figura aqui agora, eu pego 30 e divido por esse tamanho total aqui, ó, que foi a soma de 20 com 30 e 50, que deu 100. E aí o que que eu faço? Multiplico cruzado aqui, ou você pode simplificar. Vou fazer do mesmo jeito de cima, ó. Vou cortar esse zero com esse zero, e esse zero aqui eu vou cortar com esse. Então, na hora que eu multiplicar cruzado, eu vou ter y vezes 1 dá y, 8 vezes 3 dá 24. Então, quer dizer que o y vale 24 metros. Então, está aqui. E para encontrar o z, o mesmo modelo. Eu pego essa parte aqui do z, né, que está de rosa aqui. Então, z está para 80, que é o tamanho total, né, que é a soma desses três pedaços aqui. Isso aqui vai ser igual a... Aí eu volto lá na parte rosa, que no caso é 50, dividido por tudo isso aqui, ó, que é 100. Aí, novamente, eu vou simplificar. Então, dá para cortar alguns zeros aqui, ó. Esse aqui corta com esse corta com esse. E aí, na hora que eu for multiplicar cruzado, eu vou ter que z vezes 1 dá z, 8 vezes 5 dá 40. Então, esse é o valor de z. Ok? Então, aí, encontramos aí o valor de x, y e z. Beleza? Bom, vou trocar a tela aqui, então, para fazer o segundo. Trocando a tela aqui para fazer o segundo, ele fala o seguinte, no segundo. Ó, no triângulo abaixo, ó, no triângulo abaixo, sabendo que DE é paralelo a BC, aí ele pede para calcular os lados A e B. Né? Então ele pede para calcular quanto que mede o lado AB e AC da figura. Então AB e AC. Ele quer saber quanto que mede esse tamanho e quanto que mede esse tamanho. Bom, então aqui é só a gente imaginar. Suponho que tem uma reta paralela passando aqui, ó, por essas aqui. E aí eu tenho as transversais, que são os lados do triângulo, o lado AB e o lado AC. Então aí eu monto a proporção. X menos 1 está para 3, assim como x mais 4, então, x mais 4 está para x. Aí o que que eu faço aqui agora? Aqui não tem como eu cortar nada, eu vou multiplicar cruzado. Então, ó, x vezes esse aqui vai ficar x vezes x menos 1, igual a 3 vezes x mais 4.
Como é que eu resolvo isso aqui? A propriedade distributiva, né? Chuveirinho. Então, ó, x vezes x fica x ao quadrado, x vezes menos 1 fica menos x, igual 3 vezes x dá 3x, e 3 vezes 4 dá 12. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar todo mundo para cá e vou igualar a zero, né? Porque isso aqui é uma equação do segundo grau. Então, fica x ao quadrado menos x menos 3x menos 12 igual a zero. Aí esse menos x com esse menos 3x, eu posso agrupar eles, né? Então, eu vou obter essa equação aqui do segundo grau. X ao quadrado menos 4x menos 12. E aí, para resolver uma equação do segundo grau, uma maneira aqui é você aplicar a fórmula do delta, né? Do Bhaskara. Então, ó, retira os coeficientes. O A é o número que acompanha o termo que está ao quadrado, né? A variável que está ao quadrado. O B é o número que acompanha a variável que está elevado a 1, no caso é menos 4. E o C é um cara independente, está sozinho, é o menos 12. E aí eu aplico o delta. Delta é dado por B ao quadrado menos 4AC. Então eu vou ter aqui 4 vezes A vezes C. Então, substituindo aqui os valores, então, ó, delta vai ficar igual a b ao quadrado. Então, toda vez que for negativo, eu coloco dentro do parênteses, então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 12. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Que o delta vai dar menos 4 ao quadrado é 16, esse menos com esse menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 12 dá 48. Então, eu encontrei que o delta deu 64. E agora eu vou encontrar os valores de x, né? Aplicando a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta. Então, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Então, essa é a fórmula do delta, perdão, do Bhaskara. Então, o que isso aqui vai dar? Ó? Esse menos da fórmula com esse menos aqui do problema vai ficar mais. Então, ficou mais. Mais ou menos, raiz quadrada de 64, que é 8, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, ó, quem vai ser o x uma linha? O x uma linha vai ser 4 mais 8, que é 12, dividido por 2 dá 6. E o x duas linhas vai ser o seguinte: 4 menos 8 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. E aí o que acontece? Como aqui tem o negativo, pessoal, você substituir aqui na figura o x aqui por menos 2, eu estaria falando que esse pedaço aqui é menos 2. E não pode, né? Não tem como. Então quer dizer que esse valor aí ele não convém, tá? A gente escreve que ele não convém para o problema, né? Ele não serve para o problema. Então só consertando aqui a fonte aqui para ficar um pouquinho maior. Então vamos lá. Ó. Então quer dizer que esse cara aqui, ó, ele não convém. Então a resposta que eu botei então vai ser então não convém. Então tá aqui. Então, a resposta que eu vou ter é 6. Né? Então, o que acontece? Eu encontrei o resultado 6. Aí ele pediu para encontrar quanto que mede o lado AB. Aí, para medir o lado AB, o que eu faço? Eu troco o x por 6. Ó. 6 menos 1 dá 5. Então, quer dizer que esse tamanho aqui é 5. Mais 3 fica 8. E quanto que é o lado AC? No lugar do x, eu coloco 6. 6 mais 4, 10. Então, quer dizer que esse tamanho aqui é 10. Esse tamanho aqui, ó, é 6, né? Que é o valor de x. Então, 6 mais esse aqui, que é 10, então vai dar 16. Então, quer dizer que o AB mede 8 e o segmento AC desse triângulo mede 16. Ok? Esse é um exercício que envolveu, além do teorema de Tales, né? As proporções, envolveu também a equação do segundo grau, né? O resultado do nono ano. Bom, vou trocar a tela aqui para a gente fazer o terceiro. O terceiro, vamos lá. O terceiro é esse aqui. Na figura, os segmentos AO
PB, QC e RD são paralelos. Aí ele quer que você encontre a medida do segmento PQ, então PQ, OP, vou chamar aqui de Y, e QR, vou chamar aqui de Z. Então esse aqui é parecido com o primeiro que a gente fez. Você percebe que ele me deu essa soma aqui, ó, deu 120. Então o que eu faço? Eu já venho cá e somo isso aqui tudo. 40 mais 30 dá 70, mais 20 dá 90. Eu sei que esse tamanho todinho aqui é 90 metros. Então como é que eu faço aqui agora? Ó, eu pego o Y, dividido por esse tamanho todo aqui, que é 120. Isso aqui vai ser igual, então, a 40 dividido por 90. O que dá para fazer aqui? Ó? Eu vou simplificar essa conta aqui. Então, vamos lá. Ó. Esse zero corta com esse zero. Esse 9 aqui dá para simplificar com esse cara aqui. Ó. Esse 9 simplificando por 120 por 3, aqui fica 3 e aqui fica 40. Agora não tem como simplificar mais não. Agora eu vou multiplicar cruzado. 3y é igual a 40 vezes 4, que vai dar 160. O 3 está multiplicando, passa a dividir. Então, o y vai ficar 160 sobre 3. Aí pode deixar em forma de fração, tá? Se você dividir isso aqui, vai dar uma dízima periódica. Que é aquela que fica repetindo o mesmo número, né? Aqui vai dar 53,3333. Então, você pode deixar assim. Pode deixar em fração. Bom, para encontrar o z, eu repito o mesmo processo. Então, como é que vai encontrar o z? O x, né? Vou fazer o x aqui. Ó. Então, x está para 120, assim como 30 está para 90. O que dá para fazer aqui? Ó? Dá para simplificar os caras aqui. Ó. Eu já vou simplificar aqui direto por 30. Então, aqui fica 1 e aqui fica 3. E aí, na hora que eu multiplicar cruzado, eu vou ficar com 3x, poderia ter simplificado mais um pouquinho, igual a 120. O 3 está multiplicando, passa a dividir. Então, vai ficar 120 sobre 3. 120 sobre 3 é 40. Então, está aqui, 40. 40 metros. E o último agora, o z, vai ficar z sobre 120. Então, z sobre 120 é igual a 20 sobre 90. Então, vamos simplificar aqui. Ó. Vou simplificar aqui por 20. Aqui fica 1. E aqui fica 45. Então, por 20, não vai dar, né? Então, peraí, eu vou ter que simplificar aqui picado, peraí. Então, eu corto esse zero. A única coisa que dá para fazer é isso. Esse 9 aqui dá para simplificar com esse 120 por 3. Aqui fica 40 e aqui fica 3. E agora eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 3z igual a 80. O 3 está multiplicando o z, ele vai passar dividindo. Então, o z vai ser igual a 80 dividido por 3. Então, tá aqui. Aí a mesma história da y lá, né? Se você dividir aqui, vai dar uma dízima periódica. Então, você pode deixar aí em forma de fração mesmo. Ok? Então, essa aí é a questão 3. Bom, vamos lá na questão 4. Na questão 4, ele não te deu o desenho. Você vai ter que desenhar a figura agora. Ele fala assim, ó, um feixe de 4 paralelas. Você desenha. Então, 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui, 4 paralelas. Determine sobre uma transversal 3 segmentos consecutivos, 5, 6 e 9. Então, ó, 5 centímetros, 6 centímetros e 9 centímetros. Calcule o comprimento dos segmentos determinados pelo feixe em uma outra transversal. Então, tem uma outra transversal aqui. Sabendo que esta, né? Sabendo que o segmento desta, compreendido entre a primeira paralela e a quarta paralela, é de 60. Então, o que ele está falando para mim? E esse tamanho todo aqui, ó, daqui até chegar aqui, vale 60 centímetros. E aí ele pede para encontrar quanto que é esse tamanho
e esse tamanho. Então, esse aqui é igual ao que a gente acabou de fazer. Ó, ele me deu esse tamanho todo, 60. Então, o que eu faço? Eu já venho cá e somo de cá também. 5 mais 6 dá 11, mais 9 dá 20. Então, quer dizer que esse tamanho aqui é 20 centímetros. E o jeito de resolver agora é igual ao anterior. Então, como é que vai ficar? Ó, x está para 60. Então, x está para 60. Assim como 5, né, que eu comecei daqui, né, 5 está para 20. Ó, vou simplificar aqui. Então, vou cortar, simplificar o 20 com o 60, né? Então, aqui fica 1 e aqui fica 3. E aí eu vou multiplicar cruzado. Então, a gente vai ficar com x vezes 1 é x, 3 vezes 5, 15. Então, eu encontrei que o x é 15 centímetros. Para encontrar o y agora, mesma forma. Y está para 60, assim como 6 está para esse tamanho todo, que é 20. Então, vamos lá, simplificando de novo. Professor, precisa simplificar sempre? Não, você pode multiplicar cruzado aqui também, se você quiser. Então, aqui fica 1 e aqui fica 3. E aí eu vou ficar com o seguinte, ó, y é igual a 3 vezes 6, que é 18. E o último agora, o z, ó, z está para 60, assim como 9 está para 20. Então, 9 está para 20. Então, se você quiser multiplicar cruzado aqui, se simplificar, vai ficar o seguinte, ó, 20z é igual a 60 vezes 9, dá 540. Aí o 20 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, z vai ser igual a 540 dividido por 20. E aí, você dividindo isso aqui, você vai encontrar que vai dar 27 centímetros. Então, tá aqui. Então, esse é o resultado do z. Ok? Essa é a questão 4. Bom, e a última questão aqui, a questão 5, ele fala o seguinte: o mapa abaixo mostra 4 estradas paralelas que são cortadas por 3 vias transversais. Então, tem aqui as paralelas cortadas pelas transversais. Aí ele quer que você encontre aí os cruzamentos que estão marcados aqui, x, y e z. Lembrando que tem quilômetro. Então, o que eu faço aqui? Ó? X está para 2. Assim como, agora vem cá, como aqui não tem informação, eu vou pular ele, vou vir para cá. 6 está para 3. Então, ó, 3x é igual a 12, multipliquei cruzado. O 3 está multiplicando, passo dividindo. Então, fica 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 dá 4. Então, está aqui, 4 quilômetros. O próximo agora, vamos encontrar o y. Ó, y está para 4. O y está para 4, igual. Aí o que acontece? Se você pegar de cá, ó, o 3 e o z, vai ficar com problema, né? Porque vai ter o z e o y na mesma conta. Isso não é bom, não. Mas se você virar para cá, ó, você pode pegar o 2 e o 8. Aí 2 e 8 não é problema, né? Porque os dois são números, né? Bom, aí eu vou simplificar os dois aqui, ó. Esse quadro aqui eu vou simplificar com 8. Aqui fica 1 e aqui fica 2. E esse 2 aqui, eu vou simplificar com esse 2 aqui, ó. Então aqui ficou 1 e aqui ficou 1. Então na hora que eu multiplicar cruzado, ó, y vezes 1 dá y, 1 vezes 1 dá 1. Então quer dizer que o y vale 1 quilômetro. E para me encontrar o z, ó, eu posso fazer 3 está para z, assim como 2 está para 8. Então, 2 está para 8. Vou simplificar aqui o 2 e o 8. Aqui fica 1 e aqui fica 4. E aí eu vou multiplicar cruzado. Então vai ficar z é igual a 4 vezes 3, que dá 12 quilômetros. Então tá aí a resolução da quinta lista. Ok? Bom, então trocando de tela aqui, aí eu vou explicar agora um negocinho aqui para você estar tentando responder a outra lista. Eu coloquei lá já no plataforma.
né? Então, a gente vai falar aqui agora, então, temos o chamo seguinte, diagonal de polígono e soma dos ângulos internos do polígono. Então, diagonal, vou até mudar o título aqui, vou pôr aqui assim, ó, diagonal e soma, diagonal e soma dos ângulos internos de um polígono. Bom, então são duas fórmulas aqui, tá? Então, para você calcular a diagonal, que é representada por V, ela é dada por essa forma, N vezes N menos 3 dividido por 2. O que representa o D? O D, pessoal, representa a quantidade de diagonais. O que é uma diagonal, né? Vou fazer uma figura simples aqui. Eu tenho aqui essa figura, esse quadrilátero. A diagonal, pessoal, é um segmento que sai do vértice e liga-se ao oposto a ele. Então, essa aqui, ó, é uma diagonal. Então, essa aqui é uma diagonal. E aqui eu tenho outra diagonal. Então, todo segmento que sai do vértice e liga-se ao oposto a ele é chamado de diagonal. Só que aí a gente não fica desenhando essas diagonais, a gente faz é calcular as diagonais, né? E aí, o que o D representa? O D representa para nós o número, então, o número de diagonais, e o N representa o número de lados do polígono. Tá? Então, isso quer dizer o D e isso quer dizer o N, né? Então, por exemplo, se eu falo para você um polígono que tem 3 lados, né? Então, exemplo. Calcule o número de diagonais de um polígono. Vou pôr assim, calcule o número de diagonais de um epitágono. Bom, então, o que quer dizer epitágono, né? Epitágono, pessoal, quer dizer que é um polígono que tem 7 lados, tá? Então, esse cara aqui, ó, quando ele falar epitágono, quer dizer o quê? O N vale 7. Então, não precisa você desenhar um polígono aqui de 7 lados, você não vai fazer isso. Você vai calcular apenas o número de diagonais, utilizando essa fórmula aqui. Então, como é que vai ficar utilizando essa fórmula? Ó, diagonal é igual. No lugar do N, eu vou colocar 7. Então, onde tiver N na expressão, eu coloco 7. Então, 7 vezes 7 menos 3. Então, 7 menos 3 dividido por 2. Aí eu vou resolver isso. Primeiro resolve dentro do parênteses. 7 menos 3 é 4. Então, fica 7 vezes 4 dividido por 2. 7 vezes 4 dá 28. 28 dividido por 2 dá 14. Então, quer dizer o quê? Que esse polígono aqui, o heptágono, né, que é o polígono que tem 7 lados, ele tem 14 diagonais. Ok? Bom, vou fazer outro exemplo. Vamos colocar aqui. Calcule o número de diagonais dos seguintes polígonos. Eu vou colocar aqui na letra A o hexágono e na letra B eu vou colocar sei lá, vou pôr aqui o pentadecágono. Bom, então vamos lá. Ele pediu, então, para calcular o número de diagonais no hexágono. O que é o hexágono, então, né? O hexágono é o polígono que tem 6 lados. Então, eu estou falando para vocês aqui que o N vale 6. Então, quer dizer o quê? Na minha fórmula aqui, eu vou trocar por 6. Então, isso aqui quer dizer que o N
é igual a 6. Então, eu vou ter que diagonal é igual a 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Então, está aqui. Como é que eu resolvo essa conta, professor? Resolve primeiro, parêntese, 6 menos 3 dá 3. Agora eu multiplico 6 com 3, que vai dar 18. E 18 dividido por 2 vai dar 9. Então quer dizer que o polígono tem 6 lados, que é chamado de hexágono, e ele tem 9 diagonais. Agora, o que é o decágono? O decágono, pessoal, é o polígono que tem 10 lados. Tá? Então, o polígono que tem 10 lados é chamado de decágono. Então, tem 10 lados. Então, quer dizer que o n é 10. Então, vai ficar D é igual. No lugar do n, eu vou trocar por 10. Então, onde tiver n aqui na minha expressão, eu coloco 10. Então, 10 vezes 10 menos 3 dividido por 2. Como é que resolve isso? Primeiro, faz o parêntese. 10 menos 3 dá 7. Então, fica 10 vezes 7 dividido por 2. E 10 vezes 7 dá 70. 70 dividido por 2 fica 35. Então, quer dizer que a diagonal aqui é igual a 35. Então, esse polígono terá 35 diagonais. Então, você percebe que à medida que eu vou aumentando a quantidade de lados, vou aumentando a diagonal. Então, por isso que a gente não faz o desenho da figura e desenho diagonais. Vai chegar um momento que não vai ter como a gente desenhar, né? Vai precisar de um programinha. Beleza? Então, esse aí é falando sobre diagonal de um polígono, né? Agora eu vou trocar a tela aqui para a gente falar da última parte, que é a soma dos ângulos internos. Então, vamos lá. Então, soma. Agora eu vou falar da soma dos ângulos internos de um polígono. Então, tá aqui. Bom, então, para a gente falar da soma dos ângulos internos do polígono, então, de novo, tem uma fórmula, certo? Então, polígono, então, tá aí. Então, ele tem uma fórmula para a gente estar calculando, então, a soma dos ângulos internos. A fórmula é essa aqui, ó. SI, vai indicar o SI. O SI, pessoal, indica a soma dos ângulos internos. Essa é daqui, ó, até chegar aqui, soma dos ângulos internos, eu vou trocar por SI. Isso quer dizer SI, soma dos ângulos internos. A fórmula é N vezes N menos 2, perdão, N menos 2, só consertar a fórmula aqui, é N menos 2 vezes 180. Então, quer dizer o quê? Que para mim calcular a soma dos ângulos internos, né, de qualquer polígono, a fórmula é essa. Como assim a soma dos ângulos internos? Por exemplo, se eu pegar um triângulo aqui, né, como é que eu somo os ângulos internos? Aí eu pegar esse ângulo com esse ângulo. Aí vai dar um valor isso aqui. Toda figura, ela vai ter um valor. Então, se eu começar aqui um exemplo bem simples aqui, ó, vamos lá, qual a soma dos ângulos internos dos seguintes polígonos? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, ó. Na letra A, eu vou colocar aqui triângulo. Agora eu pus ali. Então, quanto que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu jogo na fórmula. Então, eu vou ficar com SI, que é a soma dos ângulos internos, é igual. O que o N representa para mim? O N representa a quantidade de lados. Como eu falei que triângulo, quer dizer que ele tem 3 lados. Então, no lugar do N aqui, eu vou trocar por 3. Então, fica 3 menos 2 vezes 180 graus. Né? Então, aqui é 180 graus. Então, como é que eu resolvo essa conta aqui? Ó? Faz o 3 menos 2, que vai dar 1. Né? Então, a soma dos ângulos internos vai ficar 1 vezes 180. E 1 vezes 180 dá 180. Então, quer dizer o quê? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre tem que dar 180.
Ou seja, se eu pegar esse ângulo, mais esse ângulo, tem que dar 180, tá? Um outro exemplo aqui, letra B. Na letra B aqui, eu vou colocar deixa eu pôr o nome aqui, eneágono. Eneágono. Está aqui. Então, na letra B aqui, ó, eu vou colocar um eneágono. Acho que vai dar problema. Então, vamos lá. Então, letra B, eneágono. O que é o eneágono, né? O eneágono, pessoal, é o polígono que tem 9 lados. Tá? Então, isso quer dizer um eneágono, um polígono que tem 9 lados. Então, o n é 9. Como é que eu calculo a sua soma dos ângulos internos? Só jogar na fórmula. Então, SI vai ficar igual a n. Quem que é o n? 9 menos 2. Então, sempre vai ter esse menos 2 aqui, que é da fórmula, vezes 180. Então, vamos lá. 9 menos 2 dá 7. Então, SI vai ficar igual a 7 vezes 180. E agora eu faço a conta aqui, ó. 180 vezes 7, então 180 vezes 7 vai ficar o seguinte, ó. 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 8 é 56, vai 5. 7 vezes 1, 5, com 8 dá, perdão, 7 vezes 1, 5, 7 vezes 1, 7, com mais 5 dá 12. Então, deu 1.260. Então, quer dizer que a soma dos ângulos internos de um eneágono, que é o polígono que tem 9 lados, é 1.260 graus. Ok? Bom, então, com essas duas fórmulas que eu passei agora, que é a soma dos ângulos internos e o número de diagonais, aí já é possível você estar respondendo a lista que eu publiquei hoje lá. Tudo bem? Qualquer dúvida pode estar chamando lá no WhatsApp. Tá bom? Pessoal, então, por hoje é só. Qualquer dúvida me chama lá. E aí, bom resto de semana para vocês e até segunda-feira aí do segundo C, né? A gente tem aula de matemática, 7h40 da manhã, então, na segunda-feira. Tudo bem? Então, tchau para vocês, bom dia, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima.